Olá, bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast ICE. O meu nome é Pedro Figueiredo. Agradecer desde já a quem me partilhou comigo o seu feedback do último episódio e, como é óbvio, reforçar aqui o pedido para deixar sempre a sua avaliação, o seu gosto, a subscrição, tudo isto dependendo, claro, da plataforma em que vê ou ouve aqui o podcast. Também pedi desculpa porque, na verdade, este episódio já vem fora de horas. Ele deveria ter saído na sexta-feira e vem quase com uma semana de atraso, porque semana passada eu fiz uma viagem de férias com a minha família e isso, como é óbvio, impossibilitou aqui a logística normal semanal. E a vida é mesmo assim, quando está a acontecer, algumas coisas fogem ao nosso previsto, ao nosso planeado, e cá está o episódio. E é sobre esta mesma viagem que eu quero falar, não sobre a viagem em si, mas porque ela vem, se calhar, tocar em alguns pontos que já têm vindo a ser abordados aqui no podcast e alguns pontos que provavelmente vão ser abordados no futuro. Então, eu parto do princípio que existe muita gente que gosta de viajar nas férias, uns para mais perto, outros para mais longe, mas diferentes pessoas, diferentes objetivos com viagens. Porque há pessoas que, como é óbvio, querem ir viajar porque querem fazer uma uma expansão do seu conhecimento em termos daquilo que conhecem, porque eu quero conhecer outras culturas, eu quero ver outros sítios, natureza diferente, eu quero ver algumas obras incríveis que o homem conseguiu fazer e que, como é óbvio, são específicas de cada local. Se calhar eu quero bater o recorde do mundo, do número de países por onde eu já passei, no mínimo tempo possível. Se calhar eu quero ir lá só pôr o carimbo no passaporte e dizer que já lá estive, tirar algumas fotos. Se calhar eu quero simplesmente sair um pouco da minha realidade, fugir um bocadinho desse contexto e estar sempre, digamos assim, a escapar-me e a pensar noutras coisas e isso também serve. E não há nada disto que esteja errado. Eu olho para mim e para a minha experiência do que é que têm sido as minhas viagens ao longo da minha vida. Ah, e a verdade é que a visão sobre a própria viagem tem vindo a mudar. O que é que eu pensava que iria obter em determinadas viagens e o que é que eu acho que vou obter agora se for viajar. Normalmente as viagens que eu faço acabam por ser sugestões principalmente da minha esposa, que ela gosta mesmo muito de o fazer. Eu gosto, mas tenho uma visão um bocadinho diferente e por isso vamos chegando aqui a um consenso onde é que nós vamos, mas eu vou sempre assim um bocadinho por arrasto, vamos ser sinceros, ok? Mas está tudo bem. Ora bem, então o que é que acontece? Se eu fizermos esta viagem e, e quando nós fazemos uma viagem, principalmente para países diferentes, culturas diferentes, há sempre claras diferenças. Há diferenças que nós nos apercebemos automaticamente, outras só se refletirmos um pouco. Há algumas diferenças, elas são tão diferentes, tão intensamente diferentes, que algumas nós até evitamos pensar sobre elas, observá-las demasiado, porque nos faz qualquer coisa. Nós preferimos não encará-las. Outras nós dizemos, olha que giro, é diferente, olha que engraçado, pronto. E fica por ali, tiramos umas fotos para lembrarmos dessas diferenças, até porque parece que se não tirarmos as fotos, não nos vamos lembrar do que fizemos, do que é que vimos e por aí fora. O que é que acontece? Acontece que nós já vimos em episódios anteriores que a nossa realidade, a realidade de cada um, acaba por ser construída mediante a experiência que nós temos e dessa experiência ou dessas experiências nós vamos selecionando determinada informação. Alguma não fica, outra fica, uma fica mais presente, estamos mais atentos a ela, outra não tão presente, mas vamos construindo assim aquilo que é a nossa experiência humana, a nossa realidade, que tem regras, que tem ideias, que tem imagens, que tem conceitos, que tem isso tudo.
Sobre isso, nós vamos vivendo, ok? Isso é a nossa base. E depois nós vamos nos deparando com qualquer pessoa que se aproxime de mim, trará uma realidade diferente, traz uma história diferente. Quando nós vamos para culturas, para sítios realmente muito diferentes, esta, esta interação de realidades é avassaladora por vezes. Foi a palavra que me ocorreu agora. Avassaladora. Porque aquilo que eu experienciei durante esta viagem foi que houve coisas que, mais uma vez, eu não quis olhar, acho, acho que não quis olhar muito. Outras olhei, meramente curioso, olha, é giro, é bonito, por aí fora. Mas houve algumas que, se calhar até mesmo sem a minha permissão proativa, entraram. Entraram como se o meu cérebro tivesse aqui uma barreira a proteger a sua realidade, uma barreira que de vez em quando falha, pelos vistos, e que de repente determinadas ideias conseguiram penetrar essa barreira e chegaram às ideias que eu já tinha e fizeram mas assim, um bocado a sério. Pronto. Ahm, e como é óbvio, o cérebro já não fica o mesmo. Isto já aconteceu, ou já partilhei um bocadinho isto em episódios anteriores, que de vez em quando, de facto, mediante determinadas experiências, o choque de informação que nós temos com a informação que estamos naquele momento a obter, faz com que o resultado seja a seguir diferente. O que fazer agora? É a questão é que eu estou num determinado momento ou em determinados momentos a ser bombardeado com determinadas ideias que continuam a abanar as que eu já tenho, a abanar as que eu já tenho, a abanar as que eu já tenho, e algumas ideias ou imagens, ou como queiramos chamar, de tão fortes que são, que produzem aquilo a que nós chamamos de emoções. Porquê? Porque o impacto que elas têm a nível do pensamento é tão grande que isso faz criar uma ou várias reações dentro do meu corpo realmente fisiológicas que se sentem. É o coração que pode bater mais rápido, é a respiração que de vez em quando até faz aquela recuperação do seu equilíbrio de assim, é se calhar quase uma ameaça, parece que vamos chorar, é qualquer coisa na barriga ou no estômago, é, é uma descontração, se calhar, em alguma zona muscular. São várias coisas que podem acontecer, neste caso, que aconteceram, e que, para mim, acima de tudo, acabam por ser um sinal. Que é porque é que o meu corpo está a reagir desta forma. Ok, eu estou a ver coisas diferentes, tudo bem, pronto, mas eu já vi muitas coisas diferentes. Nós vemos na televisão diariamente coisas diferentes. Mas também se sabe que a distância a que as coisas estão a acontecer em relação a nós tem impacto. Estar a ver na televisão, saber que está a acontecer não sei aonde, tem um impacto. Estar a acontecer aqui tem outro impacto. E por isso, de repente, eu tenho vários sinais no meu corpo a dizer-me: olha, eu não sabemos bem aqui se calhar o que é que se está a passar, mas se isto está a acontecer, talvez devesses refletir um bocadinho sobre isso. Porque é normal que em determinado momento eu posso dizer aquilo abalou-me, aquilo impactou-me, mas eu ainda não consigo eh, explicar ou eh, passar para a linguagem, se calhar, para mim próprio até, o que é que está a acontecer. Mas isso faz com que eu fique atento. Há aqui qualquer coisa que se passa. O que é que eu faço agora? Eu posso não fazer nada, eu posso sentar-me e dizer, não, calma, vamos.
vamos parar, vamos pensar, e isso também pode ser positivo. Mas desta vez o que aconteceu? Eu não tive propriamente muito tempo para parar, porque a viagem foi muito dinâmica, não foi propriamente para descansar, tem que se andar sempre de um lado para o outro, andamos com filhos, a logística toda, chegamos, é suposto começarmos a trabalhar, mas depois uns estão doentes, eu fiquei doente, não é a mesma coisa, portanto não há propriamente assim, se calhar, um momento para estar na viagem, estar parado e estar a tentar realmente refletir, filosofar sobre aquilo que está a acontecer. Portanto, deixa ver. Pode ser que aconteça alguma coisa, pode ser que não, não faço ideia. Se calhar mais tarde penso sobre isto. E depois, agora que já passaram uns dias, eu posso dizer há coisas diferentes. Há coisas diferentes. E quando eu digo há coisas diferentes, quer dizer que para eu ver coisas diferentes a acontecer, quer dizer que houve comportamentos diferentes. Para haver comportamentos diferentes, quer dizer que houve decisões diferentes, houve pensamentos diferentes, quer dizer que o cérebro já não é o mesmo. Ainda assim, há coisas que são transitórias. Nós sabemos, acabamos de estar não sei aonde, estive em Bali, né? Estive em Bali e durante ali o primeiro dia ou dois, se calhar, ainda estou super nas nuvens, todo zen. E depois de repente começo-me a habituar outra vez ao dia a dia e já estou no automático e já esqueci que fui a Bali e aquilo não teve impacto nenhum. Pronto, aconteceu-me. Portanto, neste caso, está a durar até agora, já passaram uns dias, está a durar até agora algumas coisas diferentes. Alguma, algumas interpretações diferentes das coisas, as mesmas coisas, ou seja, comparando peras com peras, do mesmo tipo, que esta situação, até antes da viagem, isto causava ou tinha esta consequência, porque eu pensava assim. Agora está a ter outra maneira de eu estou a ter outra maneira de reagir. Porquê? Ah, eu entendo que eu agora tenho uma perspectiva diferente. Porque é que isto está a acontecer? Isto origina toda uma sequência que antes causava-me uma determinada emoção, determinada reação, e agora não causa, agora causa uma completamente diferente. Agora eu estou em casa, a olhar para determinadas coisas e penso: "Não, não faz sentido". Outras fazem-me sentido e, portanto, no meu dia a dia, o meu comportamento é diferente. E não interessa os pormenores, porque quem está a ouvir ou a ver poderá estar a pensar: sim, mas estamos a falar do quê? Ser mais prático, diz-me. Não, é que isso não interessa. Não interessa se é sobre relações, pessoas, coisas. Não interessa nada disso. Não interessa sequer, porque é a minha história, digamos assim, é a minha experiência e é só minha. E se eu partilhasse muitos pormenores, eu se calhar estava só aqui a alimentar o meu ego e isso podia estar até a condicionar um pouco quem está a ouvir sobre estas ideias que estão a ser pouco e pouco alteradas. Algumas delas, se calhar, até já vinham se calhar até já estavam a ser postas em causa e esta experiência fez com que elas realmente fossem por água abaixo, digamos assim. Mas isto tudo para dizer o quê? Já lançando aqui um bocadinho o mote para provavelmente um próximo episódio do podcast sobre livre-arbítrio, que tem a ver com a nossa capacidade de nós tomarmos decisões, realmente termos poder de escolha, sim ou não, e se termos poder de escolha, poder escolher aquilo que mais nos interessa para o nosso bem-estar. Mas, que é, não há, parece-me, outra maneira de obter um resultado diferente a não ser todo o processo que está antes desse resultado, que vem de um comportamento, que vem de uma decisão, que vem de uma maneira de pensar, que vem de uma maneira de um cérebro funcionar. Esse cérebro tem que ser diferente. A única maneira de esse cérebro ser diferente é se ele for exposto a coisas diferentes. Se ele for exposto sempre às mesmas coisas, a coisas
É diferente, mas não é bem diferente, é quase igual, é um pormenorzinho, isso não tem minimamente impacto, não vai acontecer nada. Se for exposto a coisas diferentes, ele pelo menos tem a hipótese de ou continuar igual, porque depois do caos e acalmar, ele diz: quer continuar igual, ou depois do caos, ele diz: epá, não, isto já não, isto continua, isto agora é novo e é assim que isto vai continuar a partir de agora. Ok, portanto, fica aqui hoje sem colocação nenhuma de hipótese. Fica só a sugestão com a máxima convicção, mas porque ao mesmo tempo eu estou só a condicionar para a ação desta sugestão, não para aquilo que realmente depois cada pessoa irá fazer, que é expor-nos a coisas diferentes, pessoas diferentes, conhecimento diferente, notícias diferentes, livros diferentes, música diferente, atividade física diferente, tudo o que possa ser diferente daquilo que o corpo está habituado, daquilo que o cérebro está habituado, é a melhor forma de nós garantirmos que há a possibilidade de fazer diferente, há o potencial infinito do que possa vir a ser a nossa vida daqui para a frente, ok? Partindo para o desconhecido, sabendo que o cérebro não gosta muito disso, porque isso implica provavelmente no futuro mais gasto de energia. Eu estar neste momento as minhas ideias, ou algumas ideias, parece que eu estou aqui e sou uma pessoa diferente. Não, foi algumas ideias. Serem diferentes, isto requer energia. E por isso o mais fácil será eu, durante a experiência, e por isso acontecia muitas vezes na viagem, evitar olhar para algumas coisas, evitar lidar com algumas coisas. Porquê? Pá, porque é forte, porque eu não quero porque eu não sei o resultado que isso vai ter, na verdade. Há qualquer coisa no meu cérebro que diz, pá, é melhor não lidares com isso para não, depois não gastares energia. Ok, mas se eu sei ao mesmo tempo que só assim é que eu posso, se calhar, vir a ser diferente, porque há coisas que talvez não me façam sentido ou que não me deixam muito bem, então deixa experimentar. E isso vai implicar energia e vai implicar, provavelmente, neste processo todo que já está a acontecer, momentos em que eu vou ter dúvidas sobre, mas eu sou mesmo assim agora? Eu quero mesmo fazer isto assim? Eu penso mesmo assim agora? Este sou eu? Ah, talvez, talvez sim, não tem que ser sempre igual, ok? Portanto, fica só a sugestão de para hoje, para agora, para daqui a bocado, para amanhã, o que é que eu posso fazer diferente? Como é que eu posso expor o meu corpo a algo diferente? Como é que eu posso expor o meu cérebro a algo diferente? Sabendo que a primeira reação vai ser sempre tentativa de proteção, barreira, assumir, achar sempre que estou certo e por isso, tá bem, eu vou-me expor, mas eu já sei que no final. Não, expor a sério. Expor a sério implica o quê? Atenção. Seja escuta, visão, os nossos sentidos. Usar realmente aquilo que o nosso corpo tem ao nosso dispor para captar ao máximo informação, com o mínimo de julgamento, com o mínimo de premissas possíveis e de deixar ir. E por vezes, de facto, não precisamos de estar a fazer com que este processo seja todo com um objetivo específico, muito direcionado, muito condicionado. Não, é muito mais livre, muito mais incerto, muito mais exploratório, muito mais interessante, eu diria. Muito mais interessante. E por isso, para terminar, também acho sempre que isto pode parecer conversa de treta, mas de facto, as respostas mais importantes para os maiores desafios que possamos ter não estão em determinados livros, não estão nos gurus, não estão nos coaches,
como eu, não estão nos outros, especificamente na resposta que eles me podem dar, mas sim em nós. Só que essas respostas só surgem quando são feitas perguntas. E uma pergunta é, em analogia, uma experiência. Quando eu me ponho exposto a uma experiência que é algo diferente, é literalmente todo o meu corpo, todo o meu cérebro, todo eu, a fazer a colocação de uma hipótese que é: e se? Deixa ver. Obrigado por estar desse lado, a acompanhar no podcast. Até ao próximo episódio e até lá, cuide de si.